ainda para falar a respeito dessa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Luísa, bem-vinda de volta. Eu gostaria de abordar com você a reação do governo federal. A gente ouve já há bastante tempo, no círculo ali mais próximo do presidente Lula, a ideia de que eles enxergam como pouco provável a persistência de uma candidatura de Flávio Bolsonaro, sempre com o argumento de que ali tem muito telhado de vidro. Eles usam muito essa expressão. Para falar sobre o passado do senador, a gente sabe que ele já esteve envolvido em várias polêmicas e que isso poderia deixá-lo exposto. Mas, por outro lado, do lado da família Bolsonaro, ainda tem aquele discurso de que é importante ter o sobrenome na urna. De que forma, segundo a sua apuração, o governo federal está reagindo a esse novo cenário? Clarissa, vamos lá, você disse muito bem, né? Existem questões polêmicas em torno do senador Flávio Bolsonaro e que prometem ser trazidas novamente à tona na medida em que essa candidatura persistir ao longo do tempo, né? A gente viu ontem que o próprio senador admitiu a possibilidade de um recuo no futuro, caso as negociações que ele pretende fazer deem certo. E ele, em entrevista à Record ontem, disse que esse preço é Bolsonaro livre, com condições de elegibilidade retomadas, e também deu sinais de que isso, obviamente, passe aí por uma aprovação da anistia no Congresso Nacional, fazendo aceno a vários líderes de partidos, inclusive do Centrão, que Flávio quer trazer aí para o lado do PL para construir essa frente contra Lula, né, nas eleições de 2026, obviamente, se o presidente também registrar a sua candidatura à reeleição. E aí, diante disso, são várias hipóteses aí no meio do caminho. Existe, claro, essa possibilidade de Flávio não ir até o fim com a sua candidatura, mas na hipótese de Flávio, de fato, ser o candidato da direita em 2026, a base do governo já se articula para fazer com que ele conforme eu ouvi a expressão que a gente vê aí na tarde, né, reviva o seu passado aí com várias questões que vieram à tona ao longo dos últimos anos, né? Tem a questão da rachadinha, uma investigação que foi paralisada, que não gerou, né, uma condenação do senador, mas que volta e meia também é abordada por parlamentares da base, né, e pelo entorno ali do próprio presidente Lula a respeito desses indícios que foram apontados lá atrás de desvios de salários na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Tem a mansão de 6 milhões de reais que ele comprou aqui em Brasília, em uma transação que também levantou suspeitas. Tem relações ali no âmbito do Rio de Janeiro, né, com pessoas como Adriano da Nóbrega, né, que era um integrante da milícia carioca. E, por fim, essa apuração, né, que ainda é muito preliminar ali no âmbito do Supremo e da própria PF e da PGR, a respeito de em que medida Flávio Bolsonaro contribuiu para aquela tentativa de fuga que foi constatada, né, pelo ministro Alexandre de Moraes e que levou seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, à prisão preventiva poucos dias antes de ter decretado o início do cumprimento da pena pela tentativa de golpe de Estado, né? A gente lembra que Moraes, ao justificar a preventiva de Bolsonaro, disse que tinha havido ali uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e que a vigília chamada por Flávio Bolsonaro ali na frente da residência do condomínio, ali onde morava, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, era uma medida para tirar ali os policiais federais da atenção que se dava ao entorno da casa do ex-presidente para que ele então conseguisse fugir para alguma embaixada. Tudo isso deve sim ser explorado pela base governista para tentar descredibilizar a candidatura de Flávio à presidência em 2026.